Amém? Boa noite, amados. É um motivo de grande alegria estar mais uma noite trazendo essa palavra aos corações que precisam ouvir uma palavra verdadeira do Evangelho. Aqui quem vos fala é o irmão Cícero Torres, que pela graça de Deus tem a mensagem da cruz. Lucas 16, 19 é o texto que fala do rico e Lázaro. Muito falado sobre o rico e Lázaro, que em algumas Bíblias, meus amados, inclusive está dizendo que é parábola do rico e Lázaro, mas não procede. Aqui não é uma parábola, porque parábola não cita nome de pessoas. Você pode ver nos textos anteriores que falam da parábola das ovelhas desgarradas, a parábola do filho pródigo, a parábola dos convidados, não cita nomes. Agora, quando chega nessa parábola, que eles chamam de parábola, mas que não é, realmente isso aqui aconteceu de verdade, fala o nome da pessoa. O nome da pessoa era Lázaro. E o texto começa assim, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia de chagas daquele e desejava alimentar com as migalhas que caem da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi sepultado. Uma das coisas que nós podemos perceber nesta palavra, amados, é que ele era um mendigo, Lázaro era um mendigo. E a Bíblia não fala o nome do rico, só fala que era rico. Por que a Bíblia não fala o nome dele? Esse texto vai ensinar uma coisa extraordinária para nós. Porque na realidade, aqui a Bíblia vem mostrar que não é uma parábola, porque cita o nome Lázaro. Aconteceu de verdade esse texto. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas na sua piedade acham que Lázaro, ele foi para a glória por causa da sua pobreza, ou por causa dos seus momentos de dificuldade que passou. E o rico perdeu a salvação porque vivia regaladamente, mas não tem nada a ver. Lázaro foi para a glória porque era um homem de Deus. O rico foi para o inferno porque não era um homem de Deus. Então, pobreza ou riqueza não vem de forma alguma definir quem vai para a glória. Por que esse rico não foi para a glória? Porque ele era mau, porque ele tinha muito e deixava muitas vezes a glória, porque certamente era um homem de Deus. E o texto vem dizer que quando Lázaro morreu, você pode perceber, ele foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão hoje é o paraíso, que Paulo foi até o paraíso chamado terceiro céu. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. Interessante, a Bíblia não diz que Lázaro foi sepultado. A Bíblia diz que ele foi para o seio de Abraão. O que esse texto vem dizer para nós? Que na realidade, o servo de Deus, a sepultura não tem poder sobre a vida dele. Certamente, quando Lázaro foi sepultado, a sepultura não tinha poder sobre ele. Tanto que a Bíblia nem diz que ele foi para a sepultura, mas que ele foi para o seio de Abraão. Por quê? O servo de Deus, quando ele morre, ele vai para os braços de Deus. E a sepultura não tem poder sobre a nossa vida. A sepultura não tem poder para nos segurar. É apenas uma passagem pela sepultura, apenas do corpo, porque imediatamente você pode ver que o texto nem diz que Lázaro foi para a sepultura, mas que ele foi para o seio de Abraão, para simplificar esta palavra, para o céu, para junto do Pai.
para o paraíso, o terceiro céu hoje. Então, a Bíblia diz que o rico foi sepultado. O rico para sepultado porque ali segue-se o juízo. Não fala que ele foi para o seio de Abraão, porque, infelizmente, a vida dele, quando ele esteve aqui na terra, ele não aproveitou as oportunidades de ouvir o Evangelho. E por que Deus ele só cita o nome de Lázaro e não cita o nome desse rico, que é o que eu quero tratar nessa noite? Porque Deus conhecia Lázaro. O conhecer aqui é ter intimidade. Já esse homem que era rico, ele não tinha temor de Deus. Ele não tinha momentos de comunhão com Deus. Por isso Deus, o Senhor Jesus aqui, contando esse fato, ele nem se preocupa em falar o nome desse rico. Porque lá em Mateus 7:22, quando o Senhor fala dos falsos profetas, que profetizaram em nome do Senhor, que fizeram maravilhas, que expulsaram demônios, como diz a palavra, o Senhor olha para eles e diz: nunca vos conheci. Mateus 7:22. Quer dizer, vocês nunca tiveram intimidade comigo. Com Lázaro, Deus tinha intimidade. Então, com nós que o Senhor tem comunhão, que nós temos comunhão com Ele, que somos discípulos de Jesus, a sepultura não tem poder sobre a nossa vida. Por isso nós vamos para a glória. Por isso o apóstolo Paulo disse claramente: o tempo da minha partida está próximo. Ele não usou a expressão morte, ele não usou a expressão sepultura, mas que o tempo da minha partida está próximo. Porque ele tinha certeza que a sepultura não tinha poder sobre ele, mas que ele ia espírito e alma para a glória, habitar com o Senhor. Então essa é a esperança do cristão. Por isso que o texto fala claramente: ele foi para o seio de Abraão, ele foi para a glória. Aí, continuando o estudo, a Bíblia diz no versículo 23: e no inferno o rico ergueu os olhos, estando em tormentos. Então, para alguns que dizem que essa sepultura aqui que esse inferno aqui era apenas o lugar de sepultura, não procede, porque a Bíblia diz que ele estava em tormentos. Em tormentos é no lago de fogo, é no fogo eterno, é inferno, é lugar de tormento, lugar de destruição, lugar de quem está separado de Deus. E a Bíblia diz claramente que ele no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, a doutrina dos testemunhos de Jeová, que querem dizer que é só o lugar que a pessoa vai depois de morrer, não procede. Porque a Bíblia diz que ele estava em tormentos e em chamas. Ele estava no inferno. Para simplificar o Evangelho, eu não quero tratar sobre Hades, eu não quero tratar sobre paraíso. Eu quero dizer que morreu com Deus vai para a glória. Morreu sem Deus vai para o fogo eterno. Existem dois caminhos, céu e inferno. Isto é simplificar o Evangelho, para que um advogado compreenda e para que uma pessoa mais simples também possa compreender. Para que uma pessoa que tem várias faculdades, conhecimento, um autodidata entenda, mas uma pessoa, uma simples faxineira, uma simples babá, ouça uma palavra dessa e creia. Amigo, é céu e inferno, é Deus ou Satanás. A escolha é sua. A escolha de você que está ouvindo essa palavra, independente da sua fé, independente da sua condição. Se você tem muito ou pouco, se você crê em Jesus, a sepultura não tem poder sobre você. Se você não crê em Jesus, certamente o lugar de quem não crê em Jesus é a perdição. Mas isso não é o que o Senhor tem para nós, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas o céu foi feito para os filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus como único e suficiente Salvador das suas almas.